A temporada afunila e está em vias aí de acabar o primeiro turno do Brasileiro e começar o mês de agosto, que pode ser um mês de quase consagração, um mês de pesadelo para os principais times do Brasil. O Flamengo do Tite tem um problema que já passou da hora de ser resolvido. E sim, eu vou falar da óbvia dificuldade que tem tido o time de marcar as bolas paradas defensivas. Eu fui olhar nos dados, gente, olha aqui embaixo os dados, né? O Flamengo, a maior parte dos gols sofridos pelo Flamengo no ano foram a partir de bolas paradas. Vejam como essa rachura mais clara aqui na imagem demonstra isso. Foram 12 gols a partir de bolas paradas de todos os gols que o Flamengo sofreu. No ano passado inteiro, o Flamengo sofreu 17 gols de bola parada, e olha que a defesa não era tão boa assim. O lado bom da notícia é que o time que sofreu 12 gols de bola parada fez 24 do mesmo jeito. E se você expurgar desse número os pênaltis, que aí não são bem uma bola parada ali na área, e também o latereio ali do gol do Verratti, sobram 9. E a gente vai tentar dissecar aqui as principais causas desses gols sofridos para tentar ajudar você a compreender o que se passa e quem sabe aí ajudar a comissão técnica a resolver isso aí. É brincadeira, é óbvio que eles sabem muito melhor do que eu como resolver isso aí. Pois bem, vamos falar disso aqui nesse vídeo sobre tática sem tatiquez. Deixa o like no vídeo aí, pô. Vocês têm esquecido de deixar o like, hein? Vamos deixar like, voltar a se inscrever no canal aí, que os vídeos estão meio devagar esses tempos. Gente, é óbvio que um número desse, uma distorção tão grande, tem responsabilidade da comissão técnica e a gente vai começar mostrando a cronologia dos fatos, né? Como é que esses gols foram transcorrendo ali, como é que isso foi se desenrolando ao longo do tempo e os motivos aí que foram mudando também ao longo do tempo, né? O Tite e o Matheus Bach lá, a equipe técnica do Flamengo começou com uma estratégia de marcar os escanteios defensivos dessa maneira, né? Então, colocando mais gente dentro da área para vencer o duelo aéreo, com a estratégia de tentar deixar a frente da área desprotegida, de modo a ganhar esse cabeceio e correr para frente. Contra o Palestino, a gente viu que qualquer jogador pode fazer o chute da vida contra o Flamengo, e essa estratégia foi severamente punida com esse golaço do Fernando Conejo, que é homônimo de um membro aqui do canal. Aliás, seja membro do canal. Membros do canal escutam as minhas transmissões táticas durante todos os jogos do Flamengo por R$5 por mês via WhatsApp. Chega lá com a gente, torna-se membro do canal. Pois é, e esse não foi o único gol punindo essa estratégia, né? Houve também o gol do Luiz Henrique no clássico contra o Botafogo, jogo de 6 pontos que o Flamengo dominava até aquele momento, amassava o Botafogo, e o Luiz Henrique acertou o chute da vida também e passou a bola por baixo de várias pernas até morrer mansa ali no fundo da rede do Rossi. Então, esse foi o capítulo 1 dos problemas de escanteio defensivo do Flamengo, que depois foram, digamos, mudados os motivos. O Flamengo abriu mão de defender dessa maneira e passou a ter um planejamento de escanteios contendo uma pessoa ali, uma pessoa a menos para disputar a bola por cima. Lembrando que futebol é cobertor curto, mais uma pessoa ali na frente da área para evitar que esses caras acertem os chutes das vidas, né? E conversando com gente da área, realmente eu inicialmente achei que era uma boa estratégia colocar mais gente cabeceando, e depois fui convencido aí por algumas pessoas de que no futebol profissional, né, eu tenho pouca vivência de campo, né, no futebol profissional é mais comum do que a gente imagina que esses caras com liberdade acertem os chutes das vidas. Pois bem, aí veio o jogo contra o Juventude, né? Passou-se um tempo ali com o time se comportando um pouco melhor defensivamente nesses momentos, até que chegou o jogo contra o Juventude, quando aconteceu mais um planejamento bizarro de bola parada defensiva. Nesse caso aqui, o que aconteceu? Vocês notem que os jogadores do Flamengo estão em linha ali. Esse é o comportamento padrão de defender faltas laterais à área, faltas e não escanteios. Só que essa falta ela era
praticamente um escanteio. Ela já era muito próxima da linha de fundo. Então o espaço entre essa linha de impedimento e a baliza e o goleiro Rossi é curto. Logo, talvez você não precisasse tomar tanto cuidado em guardar essa linha de impedimento, tendo em vista que o goleiro ia ter uma zona de influência maior, porque ele ia ter menos área para cobrir, ele ia ter maior capacidade de interferir na jogada, além dos zagueiros. Pois bem, e essa estratégia deixou o Lucas livre, né? E é um jogador de 1,90 m, que a gente alertou muito no pré-jogo que era um jogador que era utilizado dessa maneira. Enfim, foi um dos nossos acertos do pré-jogo, infelizmente. E esse gol aconteceu, obviamente que ia acontecer, porque a marcação ela foi abaixo da crítica, o jogador ficou completamente livre e cabeceou enquanto o Flamengo fazia uma linha de impedimento que para aquele momento, naquele local, daquela falta, não era nada necessária, não tão ostensivamente, né? Poderia ter sido melhor marcada. Naquele jogo também aconteceu a boa e velha má sorte, digamos assim. O Flamengo naquele momento já estava com as calças na mão, muito cansado, extenuado e fazia mudanças. Tinha acabado de colocar em campo o Davi Luiz e outros jogadores, o Carlinhos ali para tentar segurar aquele empate. E aí o Jean Carlos, né, ótimo cobrador de bola parada do Juventude que depois viria a vender mandos de campo e não ter nenhuma repercussão, né, só teria se fosse contra o Flamengo, exerceu bem o mando de campo no estádio ali, difícil de jogar, né, lá em Caxias do Sul, e conseguiu fazer gol. Aí, gente, eu coloco muito mais na conta da fatalidade e da falta de coordenação, de colocar vários caras ali desentrosados, o primeiro escanteio, a primeira bola dos caras que tinham acabado de entrar no jogo, e aí desvio na primeira trave e gol. Pois bem, já falamos aqui de várias culpas da comissão técnica e uma ali, digamos assim, que eu não coloquei tanto a culpa, fazia parte ali do contexto de um jogo. Aí, gente, a gente vai começar a continuar vendo aqui o que acontece. E aí chega esse gol do Criciúma. O gol do Criciúma veio a partir, sim, de uma bola parada, muito distante da área. Você pode ver a localização da falta aí cobrada pelo Trauco, muito distante da área, uma falta frontal, que foi cobrada rapidamente. As faltas mais frontais ali, elas têm também uma dinâmica de bola parada. Tem a linha do impedimento que estava sendo feita e tem também o jogador de ataque que faz parte dessa bola parada, tá? Então, os jogadores ofensivos de qualquer time, eles fazem assim, tem muita importância na marcação dessas bolas, porque muitos deles têm boa estatura, então eles ajudam nessa marcação. Seja para duelar por cima, seja para frear a progressão dos jogadores mais altos do time adversário. E o Pedro estava ali para fazer uma marcação, né, e frear essa progressão e marcando ali o seu adversário direto. A bola vai ali para o lado do campo, a Ayrton Lucas não vai duelar, ali não vai vencer o duelo, mas ela vai continuar e ela vai alcançar diretamente o jogador que o Pedro vinha marcando. Só que o Pedro largou o cara, né? E aí o cara finalizou 2 vezes para fazer o gol e o Rossi ficou uma arara, né? E pagou geral com o Pedro, porque ele deveria ter acompanhado. Então, digamos assim, não é tudo na conta da comissão técnica. A comissão técnica errou bastante ao longo dessa trajetória de erros, mas também tem culpa do time, uma falta de concentração que eventualmente acontece, como nesse lance, que até foi falta no Wesley, mas dá para entender não ter sido marcado. Mas ali talvez, se o jogador tá um pouco mais ligado, tá um pouco mais focado no jogo, ele vai mais firme para a bola e não vai cair com qualquer contato, ou até se cair vai estar mais firme também para cobrar ali da arbitragem e de repente criar um contexto de anulação do gol. A gente tem visto o Palmeiras dar aula disso, né? Conseguindo cavar gols anulados, né? Com a pressão que faz ali, o tempo inteiro focado, pressionando a arbitragem. Não sou favorável a esse expediente, mas é fato que o Flamengo sofre alguns gols de bola parada também por desatenção, como foi esse do Fortaleza, e também esse do Grêmio, né? Tava 2-0 o jogo tava no final dos acréscimos, e aí rola um escanteio ali, o time tá todo meio ali olhando pro adversário fazer o gol, e o Grêmio marca um gol também. Então, gente, eu tentei pegar aqui, dentro desse espaço aí de 9 gols mais ou menos ali de bolas alçadas na área, teve gol de altitude, né? Em altitude, que ali muda muita coisa. Então, a gente
tentou extrair os principais motivos pelos quais esses gols estão acontecendo. E a gente pode entender uma responsabilidade muito grande da comissão técnica no início dessa trajetória, depois alguma perda de confiança, mas especialmente também uma falta de concentração dos atletas, né? Então o time precisa voltar a ter aquele pacto que tinha na época do Campeonato Carioca, onde sim a exigência era menor, mas existia claramente um pacto em prol de não sofrer gol e um time muito ligado o tempo inteiro, não só os zagueiros, mas o time muito ligado, empenhado em não sofrer gols. O Flamengo precisa voltar para isso e precisa ganhar confiança nas suas bolas paradas defensivas. O time claramente perdeu confiança nessa fase do jogo. Bolas paradas é uma fase do jogo e pode penalizar muito, né? O Flamengo, mais de 50% dos gols que sofreu na temporada foram a partir de bolas paradas. É um time que sofre poucos gols, apesar na temporada, né? Apesar de no Campeonato Brasileiro não estar entre os times que menos sofrem gol. É um time que tem uma defesa forte, que marca bem os momentos ali de organização ofensiva do adversário, que marca bem a transição defensiva do adversário. É um time que se defende bem e está tendo seu número penalizado por conta das bolas paradas, que já foram culpa da comissão técnica, mas acho que esse momento a realidade já mudou um pouquinho e tem uma sociedade bastante grande nesse problema, né? Cabe time e comissão pararem e darem um basta nisso já no jogo contra o Vitória. O Vitória é o segundo time que mais cruza bolas no campeonato, então teremos emoção garantida. Vamos acompanhar junto essa emoção? Então se torna membro do canal, escuta meus comentários táticos durante essa partida, tá bom? É isso e eu fui.